Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa. Não se esqueçam de colocar a data, tá? Na página 36, que é hoje a página que nós iremos trabalhar. Então, hoje, pessoal, nós iremos trabalhar uma interpretação de texto. Atividade muito importante na aula de língua portuguesa. E vocês podem me perguntar: por que interpretar texto é tão importante, professora? E eu respondo para vocês. Interpretar texto desenvolve a leitura, a reflexão, a imaginação. Então, nós aprendemos muito ao ler e interpretar uma história. Nós aprendemos experiências vividas por personagens que muitas vezes nós podemos trazer para a nossa vida. E hoje nós seremos assim inspirados por Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira, tá? Vocês irão ouvir muito falar de Carlos Drummond de Andrade no decorrer dos estudos de vocês. E hoje o texto é um conto. O que é um conto? É um texto narrativo que conta uma história. Esta história pode ser inventada, ela pode ser real, ela pode ser a junção de fatos reais com fatos inventados. E claro, eu já havia falado para vocês num outro legal para vocês interpretarem bem é vocês ficarem um tempinho o título da história. O título dessa história que nós iremos trabalhar hoje se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Pensem um pouquinho o que pode ser o título. Todas as vezes que vocês forem ver, trabalhar um texto, reflitam sobre o título, porque vocês poderão inferir, ou seja, deduzir o que será falado na história. E isso já é uma antecipação das ideias, tá? Da sua interpretação. A professora vai ler a história e depois nós conversaremos um pouco mais sobre a história, certinho? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, tudo cheio de buraquinhos. Queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá, Eupídia, e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então, pessoal, embora este texto seja breve, mais curto do que muitos outros textos, ele nos desafia a pensar, a refletir. Eu dou uma dica para vocês. Leia mais de uma vez esse texto, percebam o sentido figurado das expressões, das palavras, tá bom? A ironia nas frases, né? Então, pessoal, claro, a professora não quer induzi-los aí a chegar, na interpretação.
eu quero que cheguem, busquem, né, por vocês mesmos o sentido desta história. Por isso, vocês vão resolver aí a atividade explorando o texto. Então, número 1. Que motivos conduziram as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? Número 2. Apesar de ser castigado, Paulo continua relatando à mãe situações fantasiosas. Por que acha que isso ocorre? Número 3. Médico. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Explique sua resposta. Número 4. Depois de ler o texto, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro. Então, pessoal, essa número 4 é uma questão importante que a professora vai realmente perceber se vocês entenderam o texto. Número 5. Que outro título poderia ter o texto? Claro, pessoal, que o título tem que estar sempre sintonizado com a ideia central da história. Número 6. Você costuma escrever textos poéticos? Já mostrou para alguém? Por quê? Então, pessoal, respondam com bastante carinho as questões. Façam respostas completas, como se vocês quisessem explicar algo para alguém que não leu o texto. E caprichem na letra, nas explicações. Este tipo de atividade, pessoal, é para treinar também a forma de elaborar respostas dissertativas. O que isso significa? Que é como se o professor fosse observar, além de vocês entenderem o texto, além de observar que vocês entenderam o texto, o professor precisa observar se vocês conseguem estruturar o pensamento e elaborar uma explicação. Então, façam pensando, né, que outra pessoa vai ler a sua resposta. Estruturem de forma que vocês façam com que o outro entenda aquilo que você queira explicar. E claro, né, pessoal? E claro, né, letra legível, capricho. Sempre leia a resposta de vocês depois que vocês terminarem de responder, para ver se vocês, né, perceberam que o que vocês escreveram está sendo, ou seja, se está tendo sentido, se tem alguma palavra que precisa acentuar no dicionário o jeito correto de escrever. Não se esqueçam de iniciar a resposta com letra maiúscula. Tudo isso é importante na hora que a professora vai corrigir os exercícios de vocês, tá? Tudo isso a professora leva em consideração. A próxima atividade, pessoal, é sobre o uso da ouça. Número 1. Como você já sabe, às vezes, uma mesma palavra pode ter vários significados. O sentido só pode ser determinado pelo contexto, isto é, de acordo com a situação em que foi usada. Observe a definição da palavra fama no dicionário. Fama, número 1, renome, notoriedade. Exemplo, o cantor alcançou a fama rapidamente. Número 2, reputação, conceito. Meu avô tem fama de ranzinza. Em que sentido foi usada a palavra fama no texto 1 de Carlos Drummond de Andrade? O que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? Então,
releiam os significados aí da palavra fama e tentem, né, inferir, né, o significado da palavra fama de acordo com o contexto, tá? Desta palavra no texto que a professora leu para vocês. Número 2. Releia a fala do médico no texto. A incapacidade de ser verdadeiro. E responda. O que você entendeu por poesia? Pensem com carinho nessa resposta, pessoal. Expliquem aquilo que realmente vocês acreditam que o médico quis dizer com essa palavra. E última questão. Procure no dicionário o significado da palavra poesia. Transcreva-o e compare-o com a sua resposta. Que semelhanças e diferenças há entre as duas definições? Então, pessoal, sejam fiéis, sinceros naquilo que vocês responderem. Acreditava sobre o significado de poesia e o que você descobriu no dicionário. Vejam se vocês estavam, né, pensando da mesma forma e explique aí nessa questão, tá? O exercício de hoje vai até a número 3, aí da página 38. Pessoal, então, por hoje, a atividade é a página 36, 37, 38, tá? A página 38 até o exercício 3 apenas. Peço que vocês façam com capricho, atenção. E claro, se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quero, pessoal, que vocês entreguem a atividade no dia da atividade postada, de preferência hoje, tá? Mas se isso não for possível, vocês terão até quinta-feira para resolver a atividade. E a professora vai deixar também no Classroom um ponto, tá? E eu gostaria muito que vocês escrevessem no caderno o que vocês acharam da história que a professora postou também lá no Classroom, para vocês se inspirarem com mais histórias, tá? Porque quanto mais vocês lerem histórias, mais inspiração, mais ideias vocês terão para escrever textos durante o percurso escolar de vocês na escola, tá? Pessoal, um beijo carinhoso, um abraço forte, se cuidem. Vamos continuar aí torcendo para que essa fase, né, de pandemia passe e que nós logo voltemos aí para a escola no presencial. Tá bom? Beijos com